Hey, good morning, everyone. I am good, thank you. It's great to be back in Brasilia for our second annual users conference of Hegemais. I really want to give a deep, profound thanks to federal police. As Cristiano talked through in his opening remarks, this has been a long journey of first taking a risk to prototype new technology, to learn from it, to find the right partners in SCCon, and then from that, craft a program that fits within our workflow. And then to have that workflow shift our day-to-day activities so that you can do your job faster, more agile, and more effective. So thank you so much, Federal Police, for the vision and the fortitude for creating this program. It really is an honor to be here. Is that a clap? The whole goal of these 2 days are to hear from you, the users. I'm here for the whole 2 days. I want to listen to your presentations. I can take some of those things back for the small part that we play, which is really the back end, to see what we can do to better amplify your work and effort. And it's also very useful for you to meet each other, to learn what other people are doing with the same tool, to see how you might be able to adapt your internal workflows to embrace this as well. So definitely take the time, the breaks, to meet one another, and to actually form good collaborations that you normally won't be able to do. And before I begin, I do want to be talk straight to you that I have an awesome job at Planet. I get to travel around the world to see our partners like SCCon, to see our end customers, which are all of you in what you're doing. And I can say without a doubt, this is world class. We have partners in big ag companies. We have some of the biggest defense and intelligence organizations in the world that use our technologies. But what you're doing here is phenomenal, and it's growing, and it's accelerating with respect to the impact that you're actually having. So you are on the front lines of one of the most important things that us as a human species have, which is the Amazon. And you're the world leader on this. So thank you for everything that you do. Okay, I've been asked to talk about the technology and what's under the hood and what's coming up over the next year. But beforehand, I do want to talk a little bit more about some of the global trends that we're seeing in society. And first, it's with peace and security. We see this all around the world in the last couple of years. The Russian invasion of Ukraine, the Israel-Hamas war, what seems to be an inevitable clash of world superpowers in Taiwan, all at the same time that the world is arming itself. And we seem to be having citizens of liberal democracies that are losing their trust and faith inside of our institutions. This is like a hinge moment in history. This is really, really profound what's happening with the great power competition. When you combine that to sustainability, our modern world is consuming more and more energy and resources than ever before. And it is outside the planetary boundaries and the ability for our planet to recycle those activities. So the sustainability transition is not just the right thing to do, it's imperative that we shift our global economy and shift toward a more regenerative economy. And the last is digitization and artificial intelligence. This is a double-edged sword. This has absolute amazing promise to change how we do our jobs and what we actually do so that we can be the most effective in it. But at the same time, there might be some existential challenges. So all of these three things, these three global trends are impacting every company, every province, every government around the world. And it's really complex because they're interrelated. And I'll show today in my talk at the end what Heady Mas is doing across all three of these things.
So for Planet, we started at a very different time. We started 13 years ago. Those three compounding things happening in global trends weren't really as acute as they are today, but the mission of what we do in our organization is now more important than ever. My co-founder and CEO likens to say that we have all of this technology, but really it's only had about 1% of the potential of its impact. And I think that is true. But today, we have the exact same mission. And I want to show you what we have that's operational today. We've heard about the satellites. We have two fleets of satellites. One, just like that one right there. That is 1-to-1 size. It's 6 kilograms. And these create a line scanner for the planet. 180 of those satellites that are always on, that image the entire world every day. Well, I should say the land area of the world every day. But we have a second fleet of satellites. We have about 20 of these satellites that are up in space that are called SkySats. And those get down to 6 times higher resolution. So it zooms in to about 50 centimeters per pixel. And they're in different orbits that allow for there to be multiple times per day that you have the opportunity to task it. So these two things work together. One is peripheral vision, the line scanner, looking for little minute changes over time. And then the second one is the tasking mission. When you see a change, it can then task to follow up. And all of this is done via our Earth Insights platform. I can skip through this guy. Do you mind hitting go on the? Great. So in our organization, we have a lot of satellite technology, but it's not about the satellite tech. That's only in order to get the data. So we have the satellites, we have the data, we have the change detection on top of it, and the analytics. So these are the 4 things together that we have inside of our company. And really, we just empower our partners. Our partner here is SCCon. And we do that through our Earth Insights program. This platform does all of the back-end work to then make it easier for Yada in order to do the value-added services on top of it to get it into your workflow. And we were talking before around why don't we do agriculture? Agricultural customers that in our experience, they want a different workflow. They want to see different things. They want to use different data sources, but it's all powered by the same platform. And because you don't have to download the data anymore, it becomes really easy to rapidly prototype and then build a solution on top of it in order to really see the insights and to take action. But there are 4 broad things that we do inside this platform. One is we're scanning everywhere. So it's a broad area monitoring capability. We've been doing that for 7 years, almost 8 years now. So you can go back in time. All of that data is training data. And that training data is there to allow for you to look deeper in order to create analytics, in order to create indications of things about to change so that you can do preemptive action, or to then zoom in and to look closer. With high resolution capabilities. All of this is done via cloud native geospatial format that really allows for innovations to be happening and to build on top of this platform. And that's exactly what Yada and our friends at SCCon has done. They've taken in the far left, they've taken the broad area, monthly mosaics. They get the daily updates of the imagery. They can task in to see high resolution capabilities, and they're using some of our foundational analytics, our roads and buildings analytics, where we process that across a weekly basis. And with that, you can then do differences in order to create change detections and therefore alerts. There's a lot more that SCCon does in order to actually make this work in your workflow, and I'm sure that Yada will talk more about that. But this is a perfect example of what can be built as an application on top of Earth Insights platform. Now, there are more data layers that we have that are not being utilized by the platform today. It's because it don't necessarily need it. But if your use case is for early warning system for fires, or if it is for
droughts or agricultural productivity, there are additional data layers that can be activated to create new and novel applications. At 4 p.m. today, Mike Merritt, our Chief Customer Officer, Mike, can you raise your hand? He will be speaking a lot more about some of those additional applications that we're seeing across our customer base. And last year at this time, I mentioned that we were building a new one, something that I am personally very passionate about, and that is a new data layer that can measure carbon in trees. Now, these data layers is not just one data source. It combines a lot of different ones, and it's all done in a scientifically valid way in peer review articles around methodologies so that it's trusted by the science experts, and so our policymakers can then use them, and then it becomes a vehicle that people need within commerce. And so we have released our first product on this, which validates that methodology. We call it the diligence product, and it looks back over the last 10 years annually, the amount of carbon that's stored in trees. Now that's very coarse. It's using the Landsat data. But the reason why we did that is because that's what everyone uses today, number one. And number two, we wanted to validate the methodology. What's being released at the end of this summer is a 3-meter product, which based on those satellites, based on those 7 years of archived history, in order to then measure down to the tree level every quarter. And we think this will end up underpinning quite a bit of carbon markets. Still new. We're still trying to figure out. We need the technologists, we need the project developers, we need the forward-leaning companies wanting to reach their net zero targets, and we also need the regulators. And I'm really happy to hear a lot more of the stuff that's happening in Mato Grosso around prototyping some of these things. And I think that this community can have a lot of impact, not just to prototype quickly, but see what we can do prior to COP coming up when you're hosting it here in Pata next year. So that's a bit on the data side, but I want to talk a little bit more about what's happening in space. So last November, we launched another rocket. We had 36 SuperDoves on there, and that allowed for us to measure, to continue our daily feed of the planet. But we also did it so that we can increase our the latency of when all of that data comes back to then the platform. Getting to 12 hours, I really want it immediately, and I'll get to that in a second, but getting to 12 hours allows for then all of the analytics to be built on top of it, so that by the time you come in to work in the morning, it's updated. You get yesterday's analytics and workflow today. And when you actually reprioritize your day, you take 5 minutes and you save 3 hours. And so this was really important. And also we launched more because a lot of people wanted to learn about maritime monitoring. So we are now opening up more open water regions in order to do the exact same reason why we're looking for illicit activity in the Amazon. We could also do that in seas around the world. And just like SCCON is building the platform for hedging mice, we have a partner here called SynMax that builds a platform for maritime domain awareness. You'll see this again and again. We know what we're good at, the satellites and the data management and the AI. But to build the solution, it really requires a domain expert partner. So our future satellites I wanted to talk a little bit about because there's a lot of activity over the next year. I mentioned before our daily monitoring with the SuperDove in the upper left. The upper right is what we have for our tasking satellites, the SkySats. Now, if you go down to the lower right, this is our next generation high resolution satellite. It will go from 50 centimeters to 40 centimeters to 30 centimeters per pixel. Then in the lower left, we have a new instrument that we partnered with NASA JPL to put their instrument in space, and this is an imaging spectrometer or hyperspectral data. And what this is it allows for us to use analytics to have a custom fingerprint for just about everything on the planet. It's coarse, so it's 30 meters per pixel. But it allows for us to really understand what's happening in geology, for mining, for crop species, for tree species. It's really a biodiversity mapper. So our long-term vision for Pelican is to get about 30 of these up into space. It allows for us to then update the whole world about 30 times per day. And we want the imagery in the hands of users within 30 minutes. So this is where we're going to with Pelican.
We launched our first tech demo of Pelican. I'll go back to that in a second. And then Tanager is the hyperspectral imager. And Tanager is so sensitive that it could actually measure molecules in the atmosphere of methane and CO2 emissions. And it has a high enough resolution that you can attribute it to where it came from. So this is a game changer when it comes to decarbonizing our economy. Most often, these are accidental leaks. The oil and gas community would love to stop them because that's loss of product for them. But also now that we can measure them, we can work with forward-leaning government agencies to create regulations in order to then try to get people to be cleaner in their supply chain with respect to methane emissions. So this first satellite is going up in 3 weeks. It's integrated on the launch vehicle right now and in at Vandenberg Space Force Base, and it's all made possible due to philanthropy. This is through a nonprofit partner that we have called Carbon Mapper, where they aim to be the weather service for CO2 and CH4. But we own the satellites, we do all the data cubes, we can commercialize on top of it as well, and that really opens up and unlocks a lot of commercial applications. The same launch that we had in November of last year, we launched our first tech demo of Pelican. And Pelican, and this was really to test a small sat bus. I'm really happy to say that it's performing extremely well. We really wanted to test that satellite bus technology prior to Tanager being launched, because that's a very expensive instrument, because this is all new tech. And I want to tell you 3 things of technology that's in there. First of all, the Pelican small sat bus is our next generation platform that will be upgraded again and again and again and again, just like we've done with these SuperDoves for the last 10 years. So it can host different payloads. The first technology I want to say is Pelican in the visible electromagnetic spectrum. So if there are clouds, we take pictures of clouds. What we're putting on our next tech demo, which is happening at the end of the year, is this forward-looking camera. You can see it there in the upper right. And this camera is looking out and looking for clouds. And then it has computation on board to automatically identify where the clouds are and then change what it tasks so that it can task where it's clear. This is going to be awesome because that's one of the hardest parts, especially in this region, is that when we task a satellite, the weather models aren't predictive enough. So this allows for real-time smart automation on board the satellite. Now, what made that possible is onboard compute. We're really proud to be partnered with NVIDIA. We have been partnering them for a long time and just announced this publicly a couple of weeks ago, where we're using their latest Orin processor, part of the Jetson family, in order to take the raw imagery right off the camera sensor and then look for the things that matter. And in fact, we're turning that into a programmable interface. So for those that are developers in here, it's essentially going to be a Kubernetes cluster on board where your algorithm can run right real time and then detect the things that matter. This is very useful if something is moving. This is very useful if there's a disaster and something happened and you didn't actually know what it is. And the third piece of technology is great. Once you actually get to automatically detecting certain things, you want to get it on your phone. You want to get it right away as soon as you can. And we partnered with NASA in order to do real-time connectivity via other satellites in space. So there's billions of dollars of space infrastructure that is going up in space right now. All maybe we are using Starlink in here or aware of it. That's just one of 3 mega constellations that are going up that are commercially focused. And we've developed the technology to then talk to them. So if you have the ability to get a Starlink terminal, you can get real-time information. And we can see again that people are getting to direct to cell on top of these activities. So those 3 enabling technologies are what form what we call a real-time insights architecture. This again, I'm just opening up the hood a little bit for what's happening up in space, but it all comes into the same Planet Insights platform. And more sensors that we have in space allow for us to look broader across the electromagnetic spectrum and faster. This real-time connectivity, this edge compute is turning into a world that will get to real-time understanding of our changing planet. And Yada won't have to change anything.
All of the APIs that she uses will continue to be the same. Just more capabilities will be there. And that's the reason why we need to hear from you here about what else do you want? What else do you need? We can adapt form in order for you to really change your workflow. And this is a long-term endeavor. We're your partners for decades. And so please do talk to us and don't be shy. There's a lot of things that we can do, but I do want to give one bit of caution. The space set that I talked about is in development. It typically takes like a year for us to like it before we then put it into our next production run of operational satellites. So the real-time connectivity is really just a forecast of where things will be at the end of next year. That's the way of kind of thinking about it, 1 to 2 years out. But again, the power that we have in our platform as it is today has that built-in upgradability so that when those assets come online, they can go immediately into your workflow. So I just wanted to close back with this meta crisis that we find ourselves in, and actually how there are opportunities for partnership to find leverage point projects that absolutely change the game. Sustainability transition needs a rules-based order, regulatory, and it needs enforcement. What we're doing here will change the regulatory rulemaking process once we know that these types of tools can be measured and mitigated. And it is now more important than ever, and I can't wait to see what we do next year. We had 25,000 users last year, and now 100,000 users, right? Next year, you're hosting the World Climate Change Conference. I cannot wait to see what type of innovation that we come up with together, and to know that you have deep technical partners and operational partners, that we will adapt these tools and these services so that you can gain greater insight and take action. So thank you. Happy to take any questions if you guys have any. Thanks, Robin. Was very nice presentation. Just looking for as a user in the agent, you mix up, have the station, see the data, as the data disseminated. Look at the user in Brazil, probably more high demand for environment disasters, kind of things. And when you see the planet, that is the democratization data, how the SEC data for platform and something that's Google after that data cloud and the Brazil started with. When you look at the data, highly integrated data, there is high demand for data. I mean, very nice to have this daily basis data. Optical view, but we have radar expected for the environment. A combination optical and the SAR be very nice from the. Taking a little bit longer the comment, but question is, are there high demand in Brazil? That's for the report. Are in this, let's cover the intelligence data, but at the same time we have the kind of population Brazil. Have the Artemis program with apparently other agreement between other countries, like we know, but right now we don't have
to estacionar data. There are plans, but the plan will always play same time we have this so no cloud the data and combine with the output. The question is, what the possibility does you have planet of the company, private company, in the user, other companies integrate different partners or the same partners with star data and in terms of make more a good alert for me. Yeah, it's a good question. The question is really around other data sources and around radar data or SAR data, the ability to see at night and food. And I can say that we've used SAR data ourselves as part of our planetary variables, the data fusion of different data sources. And it allows for us to see clouds. And Mike, sitting next to you, we'll talk about soil water content planetary variable that uses passive radar as well as active radar. But no one data source is the magic bullet. And so what we're working on really deeply is with all of our partners, all of our commercial partners, is to have standard formats of the data. So that makes it easier for them to be combined together and that you can pull the correct source at the correct point in time. The way that I see the industry going is all of industry providers' data to be activated to the cloud in a good format. And then you query against them, and then you extract the insights that you need to bind them together in order for it to then go into your. So Planet does not have plans to launch any, the design or launch any other satellites. We've got our hands full with Tanager right now and Pelican. And there are very good commercial providers that are, and we're partnered with them. So now if there's a third party, another partner in Brazil that we should engage with in order to make that easier for your work, do it. But for now, like, as you can see, we're a little space team as we launch the imaging spectrometer. Thanks for the question. Any other questions? Okay, thanks a lot. Bom dia a todas e a todos. Mais um ano aqui, é muito prazer estar aqui com vocês compartilhando, né, as novidades. Nós temos feito coisas assim incríveis a partir de 2023 e até esse período, nessa data de hoje. Eu vou compartilhar isso com vocês. Bom, a gente compartilhou aqui esse tema, né, Rob? Inovações criadas com a rede. É interessante. Por que com a rede? Porque muitas dessas inovações vieram justamente das demandas, né, das centenas de instituições, dos milhares de usuários, e a gente sempre analisa com o comitê do projeto, né, aquelas funcionalidades, aquelas inovações que vão contribuir com o maior número de instituições, com o maior número de usuários, que estejam diretamente associados, né, com os objetivos do projeto. Tem dois tópicos que defini aqui para compartilhar com vocês. Primeiro, destacar, dando esses exemplos das inovações que nós criamos de 2023, né,
e 2024, nós já estamos aí em junho, né? Então tem muita coisa que foi feita agora em 2024, e o que a gente considera de tecnologias e oportunidades para esse novo ciclo, né? E o projeto deve ter a partir de setembro, porque ele sempre faz aniversário em setembro. Vou começar com algumas perguntas que vai fazer a gente entender um pouco mais, né, esse impacto que é a rede. A rede é reconhecida hoje como o resultado de grande impacto do projeto. E como que isso acontece? Né? Não é um resultado planejado e controlado, é um resultado advindo de um trabalho incrível que foi concebido, né, pelo Ministério da Justiça, Polícia Federal, e que a gente tem a honra de entregar, né, resultados que agregam valor para os órgãos públicos, que ajudam os órgãos públicos a contribuir com mais eficiência, entregando para a sociedade e para as suas instituições aquilo que tem como missão. Então, algumas perguntas, né? Por estado, aqui à direita a gente tem esses gráficos, né, que varia o número, mas é interessante que 100% dos estados do Brasil utilizam os dados do Programa Brasil Mais. A gente já falou, o Cristiano frisou, são 97.255. A gente fez um esforço para chegar, eu ia anunciar 100 mil, mas no próximo a gente está prestes a anunciar. Quando anunciar, a gente vai publicar lá no site da Rede Mais, que a gente criou, né, para criar uma identidade própria de tão forte que ela aconteceu. Então, ela já passa a ter uma vida, uma dinâmica própria. Recomendo, inclusive, vocês postarem os trabalhos, compartilhar. Também lá é um canal que a gente vai cuidar para isso possa ser feito. O número mínimo de usuários, né, que um estado tem são 674, é bem significativo. E a média do estado é 3.600. Não existe outro projeto com esse nível de tecnologia que tenha essa dinâmica de uso em termos de número de instituições hoje no Brasil e o número de usuários. E, por si só, né, isso expressa muito o valor que os dados compartilhados agregam para essas pessoas, para essas instituições. Eu trouxe alguns outros dados que a gente fala do número de instituições, nós falamos do número de usuários, mas existem outras informações que são interessantes a gente trazer para a gente entender mais a importância e o impacto desse projeto. Quando a gente distribui, tá, e esses números de instituições e usuários em todas as regiões, né, socioeconômicas do Brasil, e a gente faz uma análise em relação ao total de população que essas regiões têm, algumas informações são muito interessantes. Nós vemos que, se a gente pegar a região norte, que, né, cobre aí 44% do Brasil, nós temos uma representatividade de usuários significativa. Acredito que hoje, praticamente, os principais usuários que trabalham com sensoramento remoto, com meio ambiente, com monitoramento, utilizam os dados do Brasil Mais. E quando a gente compara com a população, a gente vê o grande impacto, né, que esses usuários têm nessa região norte. E a gente percebe isso em todas as regiões. É significativo o número de usuários e a equalização desse número de usuários por instituições, por todas as regiões socioeconômicas do Brasil. Isso significa bastante. Se você pensar, né, que a região norte, por exemplo, que cobre 44% do Brasil, o Cristiano, a gente não combinou, mas ele ressaltou isso na apresentação dele. Dificilmente essas regiões teriam acesso, teriam a condição de criar
uma solução complexa, adquirir essa solução, manter essa infraestrutura constante em inovação. Quando a gente também compara, aí esse gráfico, eu acho que ele reflete muito do impacto que é a rede, esse projeto nessas instituições. Comparando agora, né, o número de instituições pelo PIB, eu fiquei extremamente feliz quando gerei esse gráfico e vi que, apesar das diferenças de PIB que a gente tem na região socioeconômica, o projeto ele traz uma democratização em termos da disponibilidade e de usuários. Então, nós temos os usuários associados principalmente às instituições que estão têm a atribuição de combater crimes ambientais, de segurança pública associadas a esses crimes, e do relacionamento que esses crimes ambientais têm com o crime organizado, a gente permite uma troca de experiência, uma troca de informação muito equilibrada entre essas equipes. Outra coisa que a gente permite é que qualquer analista em qualquer região do Brasil hoje, ele não depende de uma priorização, né, ou da falta de priorização em relação a tecnologias e capacitações que possam lhe ajudar a exercer as suas atribuições legais como especialista, como analista e muitas vezes responsáveis de emitir vários laudos. Então, o que isso significa, né? Significa que o Programa Brasil Mais, ele amplia também as oportunidades, né, de forma bem equilibrada para todos os analistas de instituições públicas hoje no Brasil. Ele permite que agentes públicos, né, locados em inúmeros estados que não teriam a mesma condição de porque não tem condições de ter um acervo, né, que depende de manter uma cloud ativa com menor custo, gerenciando isso com volume de dados significativo como esse projeto tem, ele não tem que se preocupar com isso. Ele não tem que se preocupar que o computador dele está defasado, ele não vai conseguir fazer o seu trabalho. O projeto permite, então, essa ampliação da oportunidade, mesmo em estados, mesmo em instituições, mesmo em municípios com grande restrição orçamentária. E a gente permite também um aumento da eficiência, porque os especialistas de São Paulo, aliás, São Paulo é um dos principais número de usuários, quando a gente coloca a polícia militar, principalmente ambiental, é impressionante, mas é o mesmo dado, é o estado de maior PIB do Brasil, mas é a mesma informação que está sendo utilizada por qualquer outro estado, qualquer outra instituição. Um compartilhamento, né, ter o mesmo nível de informação permite uma articulação estratégica e o desenvolvimento de planos conjuntos de uma forma mais fácil. Fica mais fácil a comunicação, fica mais fácil desenvolver projetos juntos, comparar análises feitas. Bom, e quem são essas instituições, esses usuários, né? Como elas criam esse impacto no Brasil no combate aos crimes ambientais ilícitos? Não tenha dúvida que esse projeto, esse programa, ele criou mais um marco importante para o Brasil. Ele trouxe agentes, organizações que têm poder muito grande para fortalecer todos aqueles que nos últimos 30 anos está, muitas vezes, sem nenhum apoio, combatendo no campo o crime organizado, combatendo crimes ambientais. Então, ao ter o apoio, ao ter os aliados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, ao ter como aliado a Secretaria, né, a Senasp, a Polícia Federal,
e o Fundo Nacional de Segurança, esse projeto cria um marco importante no Brasil de fortalecer e apoiar aqueles que, antes desse projeto, estavam muitas vezes sozinhos, sem condições, sem instrumentos para ir para campo, sem capacidade de apoio institucional para assumir as atribuições que tem. E aí, outro dado interessante, nós temos aqui, neste evento deste ano, mais de 115 instituições públicas participando. Nós temos mais de 40 palestrantes que são os usuários da Rede Mais. Não somos nós que participamos prevendo a solução, participamos sim com poucas palestras, mas a maioria são justamente conhecimento gerado pela rede. Quando a gente amplia aqui, então, os logos, aqui era antes. Quando a gente cria as instituições participantes, com esta força que tem a Polícia Federal, a segurança pública, aumenta a capacidade de todas essas instituições em fazer o seu trabalho. Agora eu vou compartilhar com vocês alguns resultados importantes que foram criados aqui em 2023 e 2024. Vou pedir para passar agora o dashboard, O dashboard gerencial disponibilizado para os usuários do Banco Central do Brasil, no âmbito do programa Brasil Mais e Rede Mais, buscou integrar a solução robusta do módulo ESG para a geração de mais de 40 mil relatórios automáticos com análise de compliance ambiental. A aplicação sumariza os resultados das análises geoespaciais automáticas realizadas em referência ao Manual de Crédito Rural do Brasil, de forma a auxiliar as operações internas do Bacen e visam a prevenção de irregularidades devido a inconformidades ambientais e regulatórias. O dashboard permite a aplicação de filtros diversos, como estado, tipo e área dos riscos ambientais observados, como embargos por desmatamento e alertas do programa Brasil Mais, entre outros, de forma a consolidar a análise das operações. O dashboard ainda sumariza as análises em tabelas gerenciais com link para os relatórios gerados automaticamente pela plataforma web do programa Brasil Mais, utilizando o módulo ESG. Essa é mais uma ferramenta inteligente disponibilizada pelo programa, que garante a eficiência na gestão pública com a geração e sintetização de informações-chave na prevenção e combate aos ilícitos. Esse é um resultado importante que a gente está em processo de inovação. Outros resultados importantes, de demanda do próprio estado de Mato Grosso e outras instituições públicas, porque o crime organizado e o crime ambiental eles também sofrem evoluções, que é a degradação por agentes químicos. Então, rapidamente, nós criamos uma força-tarefa e desenvolvemos um novo analítico que já está em operação agora, que é para combater essa degradação por agentes químicos que comprometem não só a cobertura vegetal, mas solo, água e etc. Aqui é difícil a gente ver, mas com os analíticos específicos, a gente já identifica rapidamente que a vegetação está perdendo a folhagem, então é mais um valor aí agregado. Aqui, em outro resultado, é justamente o apoio a situações de desastres ambientais. Vai ter uma palestra hoje, no final do dia, muito interessante, em detalhe, pelo Vinícius, diretor da SCCOM, e pelo Mike, da Planet, que vai mostrar em detalhe várias aplicações. Aqui, rapidamente, agora, a gente está chegando aí para o final, que outros alertas e analíticos estão sendo já em homologação com as instituições solicitantes, que demandarem, ameaças linhas de transmissão, quebra de embargo. Muitas vezes, mesmo uma área embargada pelo IBAMA, não significa que o infrator ele aceitou, ele tem aquele embargo e muitas vezes ele continua utilizando. Se você não monitorar, você não tem esse tipo de infração mais séria ainda. Mineração, extração de área com a Agência Nacional de Mineração,
como que é o status de impedimento por inconformidades, de matamento indicativo de trabalho escravo, também um novo analytics sendo feito junto com o Ministério do Trabalho, demandas da Rede Mais. Então, dentro sempre das possibilidades, nós vamos inovando. De manejo florestal, a resolução espacial fornecida pela Planet nós fizemos vários analíticos, fornece a condição de se identificar o que é um plano e manejo sustentável e o que é uma extração ilegal de vegetação em uma área licenciada para plano de manejo. Isso faz uma diferença muito grande. Então, o que a gente vê de agora, no último item, né, de tecnologias e oportunidades para 2024 e 2025? O óbito é esse, muita coisa da Planet, nosso trabalho vai estar trabalhando junto com a Planet para trazer isso para o Brasil, mas aqui a gente, por parte da SCCO, a gente também está trabalhando sempre com inovação contínua, tá? Então, existe a inovação, ela vem sempre, o usuário ele contribui muito para a inovação, porque ele demanda necessidades que estão associadas a novos aspectos regulatórios, ou aumentar a sua eficiência, ou para contribuir com o combate ao desmatamento e a outros ilícitos. Então, a gente analisa essas informações e faz essa decisão no nosso roadmap do projeto. Outro ponto importante, né, é o aprimoramento constante que a gente trabalha para aperfeiçoar. Hoje, nossos analíticos eles já têm, né, em média, uma assertividade superior a 95%. Quando você usa um analítico disponibilizado pelo projeto, ele tem uma precisão muito alta. E isso, né, a adesão desse número de instituições comprova isso. As instituições utilizam porque eles utilizam dados precisos, atualizados e consistentes. Aqui, então, nós estamos já anunciando o que nós estamos fazendo, né, com inteligência artificial, já vários analíticos com Deep Learning. Hoje a gente utiliza mais de 60 analytics para trabalhar nesse projeto Brasil Mais. Mas a gente aqui está trazendo a possibilidade já de ampliar ainda mais a área útil, mesmo áreas com condições de nuvens parciais. Nós estamos tendo resultados excelentes, muito próximos, né, de rodar o Analytics sem cobertura de nuvem. E, por fim, gente, eu vou trazer aqui um dado que a gente está trabalhando, a primeira versão a gente está lançando agora em julho, que é gerar o baseline de vegetação nativa da Amazônia. Esse dado não existe no Brasil. Tá? A gente está falando de criar esse baseline com a referência de 2023, que vai ter, né, áreas a partir de 0,5 hectares. Então, a gente vai poder ver também o que evoluiu. A gente vai ter os dados de desmatamento e a gente vai poder identificar e valorizar ativos florestais de regeneração. Então, aqui é um exemplo, né, de uma área em detalhe, né, desse mapeamento, identificando as áreas aqui de entorno dos rios, né, as matas galerias, de APPs. Então, isso vai contribuir bastante com o trabalho. É isso. Muito obrigada. Se alguém quiser fazer uma pergunta para os nossos oradores ou ainda quiser fazer uma pergunta para o Rob, estão à disposição. Temos uma inscrição aqui. Pode começar, né? Bom, a pergunta para a Yara. Bom, Yara, parabéns pela apresentação. Eu acho que vou tentar ser rápido e antes de
claro e evidente que a democracia no Brasil é essencial. Eu trabalho em 3 áreas complementares, pelo último, a parte satélite e a parte ambiental. Tendo com sensibilidade, o país vai resolver questões ambientais. 5 a 10 anos. Temos uma possibilidade inteira das instituições. Dados são serem acessados no momento sensível. Então, isso vai fazer essa integração de dados, a Europa já está fazendo, é criar uma plataforma de partilhamento. Com isso, ela abre a possibilidade de projetos serem avaliados. Eu digo isso porque há uma consciência na transição energética, mas sobre o processo de armazenamento de energia. Absolutamente. Vai trazer certa dificuldade para o Brasil. Manter esses dados partilhados. É um gasto energético. Então, talvez, no momento, possa pensar em iniciativa privada, com o Estado, ter uma base de dados compartilhada, que esse recurso possa ter acesso, e que esse dado, mais ou menos o que a Planet faz, deve estar numa escala com dados, deve ser melhor dimensionado, que essas áreas pudessem ser integradas. Então, falta um pouco de integração, da alta demanda de dados ambientais, entender essa relação muito direta entre os nossos biomas e a transição energética. A gente vai precisar de tecnologia. Há cooperação, mas são cooperações muito fáceis, mas há também um plano de atividade espacial do Brasil. O que a gente precisa de a iniciativa privada e organizações possam criar uma infraestrutura, não só a universidade, mas outros possam utilizar essa integração. Os dados existem, sabe? Mas o acesso a essa tecnologia, hoje a gente precisa usar a inteligência artificial sem dados precisos, sem dados bem elaborados, fica difícil até mesmo a projeção está sendo você não tem capacidade de usar. Basicamente, é ótimo ver essa democracia. Ela não está a partir de agências, mas ao mesmo tempo a gente vê que não está sendo feito para atender essa demanda que vai ser muito. Alô? Tá. Mas é interessante a sua pergunta. Todo o nosso banco de dados, todos os processos que a SECOM está previndo no âmbito do Programa Brasil Mais, primeiro, ela segue as recomendações, instruções da INDE de infraestrutura de dados espaciais do Brasil. E também na parte de dados raster global da todas as instruções que seguem em relação a dados raster. Cada um dos alertas, dos milhões de alertas gerados até hoje em rastreabilidade, está associado a um banco de dados. Você pode ter a área, a imagem que gerou, isso tudo está previsto no conceito de uma infraestrutura de dados espaciais. O projeto também tem as APIs
que permite com que todos os órgãos possam acessar diretamente nas suas infraestruturas. E isso eu acho que o Brasil evoluiu muito ao longo dos 10 últimos anos. Então, esse projeto é um exemplo, né, que seguiu todos esses requisitos, né, para que a gente possa ter, né, essa infraestrutura de dados espaciais, e com um conceito mais modernizado, no sentido de que, se você conecta, você não tem uma estrutura monstruosa que é responsável por isso, mas você tem um alinhamento de que todos os projetos públicos que sejam especificados estejam alinhados com esses princípios. Então, qualquer órgão público que queira utilizar os dados do Brasil Mais, existe toda uma padronização e uma API que permite, seguindo esses rígidos critérios. Nós tivemos a oportunidade já de implementar, comecei com outro projeto, a infraestrutura de dados espaciais da Bahia, e também em São Paulo, né? E não dá para você pegar tudo que existe, até porque esse tudo, muitas vezes, ele não tem consistência de conteúdo. A integridade da informação, ela prejudicaria uma análise. E aí, eu me sinto absolutamente seguro, eu acho que esse é mais uma força do programa Brasil Mais. Existe uma consistência padronizada de todos os alertas que são gerados desde o primeiro dia. Então, a comparação, se houve um aumento, se houve uma diminuição dos quantitativos, é um dado extremamente seguro para a tomada de decisão, porque justamente seguiu essa padronização. Esse lobby tem. Brazil is not alone in this challenge. Any country that has had satellites or operates satellites have a workflow that was set up for on-premise activities. And in a world where one satellite was a lot, instead of a dozen or thousands. So that's the paradox of a disruptive technology, that some countries that don't have that workflow can leapfrog over, embrace a different workflow modality. And I think what we see here with this project is we're focused on one use case, one group of users that was able to leapfrog over how we're currently operating today, and we see the benefit. So if we do need to shift some of our data policies here in Brazil to embrace more applications like that, then we should. And a use case, and this is a use case to then help policymakers shift those activities. How do we do it? Cloud native format. Just like it's a new frontier economy, just like the internet was a new frontier. And what made that possible was open protocol. So that people can build their own thing that was actually really that they could afford, but then it taps into the overall network. That's what we need to do with Earth data, the open protocols and open standards. And then when it comes to data storage, it's expensive. And it doesn't make sense to replicate data storage all over the world. There's enough redundancy in cloud-based systems that you can really trust it. Maybe you have a cold backup if you really actually need it because it's a massive digital public good. I would encourage that. But you don't need to host it all over the place. When you're in cloud-native formats, Europe's can be hosted in Europe, NASA's can be hosted in NASA, plans can be hosted on a cloud, and we go between clouds to get the best deal. And the user doesn't have to know where the data is stored. They will trust it because it's a secure connection, it's in a standard format, and it's from a trusted, reputable imagery provider, whether it's a government or whether it's a commercial. So we're in that messy middle right now of that transformation. And so if you have, then you're stewarding a whole bunch of data for the country. We do need to think about how we activate that to a cloud.
and then make that accessible so that people then can query against it. For the quality of the data, both. What is the expectation for the providers in the moment when we have decentralized data as cloud data, as you're looking at doing it now, they create segment for use the cloud data in the infrastructure for data. But at the same time, we know the Africa and South America, they are the users, potential users, the data, and as part of resource, point resource to do this. So that's the question. What is the expectation for the providers as a planet from South America or even Africa? So we see it in the same way for a user anywhere else, but I see it as more of an opportunity because especially in universities who are learning how to use these tools directly in a cloud world instead of in a data scarce world. And we do have users in universities all over Africa and all over Latin America. I think the best thing that we can do is partner with governments to say, I have this need. And then for companies or university students to try to prototype a solution on top. It's code that they write. It's a web page that they to satisfy that need, but to think about it like a product. If they support one state, they might be able to support all. They might be able to export it to other countries as well if they have an early warning system for famine and and so I think that's really the opportunity of leapfrogging over because they don't have to do any data management anymore. The data is activated, and in a platform business, there's amount that somebody gets for free in order to get started, and then as they use it a lot, they begin to consume more processing units, right, that are all data enabled. And there can be programs in place like startup programs in order to make that possible. But right now we don't have a startup program. This is early. I think that you're spot on by saying you have to change your data management policies in order to really unlock the value of this for society. But we do have a really, really good education and research program where people can get access to everything that we just talked about for them to build their own application for non-commercial purposes. You have some particularity. Have to validate the data. Else, if you look and see how you data for satellite mission doing for that region, especially so the planet considered like cross-validate the data with other missions, like CIDRs, like other stuff like. Yeah, we've cross-validated with Landsat, with Sentinel. And have created harmonized products. We haven't done, I don't think we've done that yet with Sybris, but that would actually be a good collaboration for us to talk about. And I'm happy to talk with you over. How are we on time? We are out of time. We're out of time. I'm sorry to say because it's very interesting, but we have to thank. There is 1 minute more because 1 minute more. It is a very important information in a dashboard for transparency that the organic society can access. Please, 1 minute. Que o Rodrigo vai colocar. Tradução, Marlene Matos. O novo dashboard da transparência do programa Brasil Mais foi criado com o objetivo de disponibilizar publicamente dados quantitativos da dinâmica de mudanças nos mais de 4 milhões de quilômetros quadrados monitorados. Nesta primeira fase, o dashboard da transparência apresenta a região da Amazônia Legal brasileira e considera os alertas de desmatamento, corte raso, garimpo e acesso. Nesse dashboard interativo, é possível realizar filtros dos dados com base em intervalos anuais de tempo a partir de 2021. Esses intervalos podem ser definidos pelo usuário, refletindo nos gráficos exibidos. Caso 2 períodos sejam selecionados, uma tabela comparativa entre eles será exibida. Também é possível agrupar os dados por estados
municípios, unidades de conservação, terras indígenas, bioma e florestas públicas tipo B, além de aplicação do filtro temporal, permitindo realizar diversas análises e comparações. Os gráficos permitem uma melhor visualização do acumulado mensal dos intervalos escolhidos. É possível identificar também o percentual de cada estado da Amazônia Legal monitorado pelo programa. No dashboard da transparência, pode-se verificar uma queda de 47% da área total de desmatamento na Amazônia Legal para o primeiro trimestre de 2024 em relação ao primeiro trimestre de 2023. Um ranking de desmatamento é apresentado considerando o agrupamento escolhido e o filtro temporal aplicado aos alertas. O dashboard da transparência é uma ferramenta de transparência pública, partilhando com a sociedade importantes resultados e informações gerados pelo programa. Muito obrigado. Let's put our hands together for Yara and Robin. Muito obrigado por dividirem seu conhecimento. Pessoal, antes de sair para o almoço, queria fazer 2 avisos. Primeiro, ao sair, quem pegou o fone de tradução, pode deixar ali, tem uma caixa ou com as meninas da recepção. A gente está numa instalação da Polícia Federal, se alguém levar esse fone, com certeza a gente vai achar. Segunda coisa, a gente volta às 14 horas. A gente vai ter uma mesa sobre políticas públicas associadas ao combate de crimes ambientais e outros ilícitos. Eu tenho certeza que ninguém vai perder. Então, a gente tem um breve almoço no site que vocês podem acessar pelo QR Code atrás do Graxá, tem uma lista de recomendação de restaurantes. Espero todos de volta.